Qual foi a música que você botou da última vez? Canto Sul, eu canto Sul. Não, a que a gente cantou no pós-crédito. É All By Myself. Eu escutei o final que tinha um negócio engraçado, agora não tô lembrando Era o a que gente é. cantando. All by myself. A Dani entra depois. I wanna be. Eu nem sei se tava cantando certo, eu tava falando qualquer coisa. Tava Eu na com mente. certeza tudo errado, né, mano? Acho que o Daniel tem 2 semanas pra lançar Vivência pra gente usar no próximo podcast, que acabou as músicas. Agora é só poema temporal. Como é que acaba com poema temporal? Acaba o podcast triste. Triste, é pesado, poema temporal é pesado. Essa é a única que eu não lembro a letra direito. É porque a letra é meio falada, né? Aquela que você mandou pra mim, vai sair? Vai sair no ao vivo agora. Mas você não vai botar ela no Vivência, não? No EP? Não gravou, não? Mas você não gosta quando a banda faz isso? Lança uma parada só ao vivo. E não lança de estúdio. Se bem que o ao vivo de vocês é ao vivo de estúdio, né? Vamos dizer assim. Então, Vai ser gravado na moral mesmo, pô. 2 músicas inéditas a gente vai lançar nesse coisa aí. Porque eu tinha que completar 45 minutos de gravação. E só as músicas do álbum não fazia isso. Aí eu acrescentei 2 novas e uma antiga que vocês não conhecem ainda, que é a Saída pro Futuro. Os singles vão estar no EP também ou não? No EP só Meu Canto Sul. Pé no Chão eu queria colocar por conta do contexto, mas a gente achou melhor não colocar porque o Kenny... Não foi o Kenny que produziu. E ela ia ter um aspecto diferente das outras. Dessas músicas que você falou, tô fazendo entrevista aqui. É bom, pô. O papo do começo vai ser esse. Tá achando que não? Dessas músicas aí que você falou que a gente já escutou, que são 2. Eu lembro que uma foi que você mandou há pouco tempo atrás, que a gente trocou uma ideia sobre a música no WhatsApp. Foi, depois que eu vim do hospital com meu pai, que eu fiz ela e mandei pra vocês. Que era um vídeo todo preto, que não tinha... Então, tem Lembra? essa, tem a do WhatsApp que você me mandou semana passada. Essa do WhatsApp Que é mais antiga. Uhum. E tem mais uma. Essa mais uma é a Saída pro Futuro, que é uma música antiga, que a gente refez os arranjos para o projeto do Vivência. Então vai sair no Vivência. Não vai sair no EP Vivência, mas vai sair no projeto ao vivo. E como é que vai ser? Não, vai ser Vivência ao vivo? Aham. Caraca, que maneiro. Vai ser o show Vivência. Porque a gente, assim, como a gente vai lançar o álbum e não tem como rodar turnê, aí a gente optou por fazer o show disso. Então, vai ser algo registrado ali da primeira apresentação ao vivo do nosso EP. Vai ser quando a apresentação? Aí depois que a gente entregar, né? E Vai ver quando lançar o EP, vai gerar uma expectativa pro ao vivo. Isso aí. Que aí vai sair em vídeo, áudio e vídeo, né? De maneira que Saída pro Futuro, que é uma música antiga, mas ela também tem um aspecto de cotidiano, de vida, de resgatar as coisas que a gente pensa e tudo assim. Eu acho que a gente pode botar no nosso calendário o dia que sair o EP, a gente faz uma entrevista direitinho. Maneiro que um poema temporal com a roupagem nova tá bem maneiro. Essa eu tô curioso pra saber como é que tá. Porque poema temporal é muito boa. Você tinha feito uma música pro seu pai, não tinha? Memorial. Memorial. Nossa, a melhor música deles. Essa eu não escutei. Memorial é uma das melhores, Vai mano. sair Eu acho que é o que eu mais gosto. Ela tá no Na moral. EP e tá no ao vivo também. Na live cultural vocês tocaram ela. Tocamos. Escuta lá no coisa da live. Eu acho, na verdade, eu acho que eu escutei lá. Só que eu confundo ela, eu acho que pelo nome, eu acho que é a Poema Temporal. Ah, não. Um poema temporal a gente não fez na live. A gente nunca fez ela ao vivo. Então, porque ela foi gravada só por mim. Então, aí eu ainda passei pros meninos, então a gente refez os arranjos. E aí, quando os moleques pegaram ela a fundo, aí a gente definiu uma cara pra ela, que era realmente a cara da banda. Que dia que sai o EP? EP dia 18. 18 de junho. Ó, daqui tá chegando. É porque eu queria colocar antes, mas aí tem a data dos namorados antes, aí eu acabei deixando um pouquinho depois. E maneiro que eu falei com o Lucas hoje, que o clipe de Rotina ficou pronto hoje. Clipe mesmo? Baixei e não vi ainda. Não sabia nem que ia ter clipe. Foi um clipe de estúdio que o Kenny tinha programado com a gente. Quando a gente começou... Mas filmagem de vocês lá gravando? É. Tá, entendi. Só não é em tempo real, tipo, sincado de cantar certinho. Mas é com imagens lá do estúdio. Mas fica maneiro, eu gosto de clipe assim.
E a gente tem mais um clipe pra fazer com ele, que é o clipe da Viver. Viver é pra cima, tá? Eu acho que é uma das que eu mais gosto, assim, de Memorial me toca no lado emocional, eu gosto disso. Mas a Viver eu acho que é o que eu mais tenho orgulho de falar. Isso aí é a cara da banda. Porque, tipo assim, do que eu tenho contato hoje, eu acho Pé no Chão a melhor letra e Meu Canto Sul a mais vibe da hora, assim. Então você vai curtir Viver, se você curte Meu Canto Sul. Conta um pedacinho dela aí pra gente. Não, aquela canta o refrão: transcender, alavancar a tua energia pra restabelecer. Tá ligado. Eu sei só essa Positivo. Tá ligado quando você conhece a música só por causa da propaganda da Som Livre que passa na televisão? Aí você conhece só o refrão, é a mesma coisa. É tipo a propaganda do Deezer no YouTube, tá ligado? Exatamente. O refrão dela é pra cima, a música é tudo pra cima. Maneiro, essa é boa também. Da hora. Vamos começar? Essa pergunta é do Lucas. Deixa o Lucas perguntar. Vamos começar? Vamos começar. Depois Bora. dessa introdução, entrevista, Caramba. barra bastidores aqui com o Daniel. Entrevista e tanto, viu? Agora a gente começa de fato. Expertise Podcast. Como é que é a música mesmo do Expertise? Tum, tum, Essa aí. Sobe o som de guerra. Então, estamos de volta. A gente não se apresentou, né? Na edição a gente já começou, fizemos um cold open, é o nome disso, tá ligado? Cold Open. Sabia não, É velho. quando você começa, é uma abertura fria que chama. Na linguagem do cinema é quando você começa um E tá filme, né, frio, no tá? caso. É, então, é quando você começa um filme ou qualquer mídia, na verdade, sem ter uma introdução de fato. Você já começa no assunto. A gente acabou fazendo isso sem querer. Hoje. Sem querer. Rapaz, The Office tinha umas cold open muito boas. The muito Office boas. já me indicaram pra assistir. The Office, sério, genial. Mas o papo aqui é podcast. Eu sou o Lucas Escardo e eu tô aqui com Daniel Leal. Gregory Machado. e Gregory Machado. A gente não vai falar o nome de todo mundo hoje, do programa Todo Mundo Juntinho. Não, esquece isso. Não, Esquece deixa isso. assim. Esse Tá é o ficando estranho, né? Tá. Tava. É porque ia acabar as piadas, todo programa ter que pensar na piada nova é difícil. É. Esse é o expertise número qual? Número 4, É o né? número 4, cara. Quem diria? Rapaz, a gente tá... É o quinto programa. É o quinto expertise programa. número 4. A gente tinha que ter pensado melhor nessa numeração. Produção frenética. Gregory, fala pra mim do que a gente vai falar hoje nesse programa tão especial. Hoje a gente vai falar sobre a fase de pesquisas e briefing para desenvolvimento de um projeto de identidade visual. Sim. Mas lógico que são técnicas que podem ser aplicadas em qualquer produção aí. A gente já deu uma pincelada, né, nessas coisas nos outros programas. Acho que principalmente no programa do Projeto do Sítio, né, que a gente falou aqui. Mas hoje a gente vai um pouco mais a fundo no nosso processo criativo, nessa parte de briefing, nessa parte de pesquisa. Não vamos falar muito de relacionamento com o cliente, né, porque isso gera um outro programa, gera um outro papo mais pra frente. Sim. Vamos focar nessa parte na parte que o estúdio já entra de fato no projeto, né? E já começa a criar, porque o briefing, querendo ou não, é quase já faz parte da criação. Sim. São as diretrizes para o desenvolvimento do projeto. Falar um pouquinho desse processo, né? Que a gente faz, que inclusive é replicado em outros tipos de serviços, né? Como vocês falaram. Vamos definir, de fato, o que é briefing antes da gente começar. Só pra galera que é leiga ter uma noção. E se você não é, complementa depois, se você tem uma noção diferente do que é briefing, manda pra gente nos comentários. Quem vai definir? A gente pode puxar autor, técnico de livro de design, de livro de marketing, de publicidade. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou usar a minha experiência pra definir o que O é... expertise é meio que sobre isso, O né? que é briefing? É. Mas briefing,
é uma etapa do processo criativo. E aí, a gente está falando, claro, da área de design, de marca, mas processo criativo de, eu acho que qualquer peça, qualquer material de mídia. É uma etapa onde você senta com a pessoa que está te contratando ou com o diretor do projeto, seja lá, uma pessoa responsável, e bate com ela todas as informações necessárias e cruciais para aquele projeto andar. Sim, exato. Então, as informações que o projeto tem que ter e as que ele não tem que ter. São os requisitos do Às projeto. vezes, no meio do processo, quando a gente está lidando com o cliente, e tem clientes que às vezes não entendem, então se a gente falar, vamos precisar fazer um briefing com você, então a galera às vezes fica um pouquinho perdida. Então, na maioria Sim. das vezes, eu usava o termo, a gente vai precisar fazer uma coleta de dados, que é basicamente, eu sempre chamo o briefing, às vezes, de uma coleta de dados, quando eu estou lidando com quem não sabe do assunto, para deixar claro realmente o que é, porque através de um bate-papo a gente sabe, armazena e extrai, né, vamos dizer. Eu também tenho um pouco vários disso tipos de informações. de evitar, assim, o termo técnico briefing, sabe? Aham. Que às vezes pode assustar ou pode complicar o cliente. Uhum. Então nossa, eu vou ter que dedicar um tempo para fazer o briefing. E às vezes nem precisa, nem é tão assim, sabe? Então, normalmente, quando eu converso com o cliente e falo dessa etapa, eu lido como uma conversa inicial. A gente precisa fazer Legal. uma conversa inicial para entender melhor o projeto, saber o que você quer, o que você precisa, coletar algumas informações. E nessa conversa sai todo tipo de informação que, Sim, sim. desde emoções do cliente, o que ele espera, até detalhes mais específicos sobre o projeto dele, sobre a empresa, enfim. Mas assim, o Lucas tem a definição do que é briefing, segundo o dicionário. Fala pra gente. Segundo o dicionário Oxford. Eu achei aqui, ó. Briefing tem duas definições. É um substantivo masculino. A primeira definição é o ato de dar informações e instruções concisas e objetivas sobre a missão ou a tarefa a ser executada. Por que ele fala de missão aqui? Porque ele dá o exemplo de uma operação militar, que tem a fase de briefing, né? A gente já viu isso em filme, né? Costuma ter, sabe quando você vê os militares sentados assim numa sala, tem alguém falando, explicando a missão, aquilo ali é um briefing. Claro que no design não é assim, não é exatamente assim, mas o conceito é o mesmo. E a segunda definição é o conjunto dessas informações e instruções. Então, como o Daniel falou, o briefing é isso, é uma coleta de dados. Você vai sentar com o seu cliente, no nosso caso aqui, e vai falar com ele, cliente, conta pra gente como que você está visualizando esse projeto. E aí você consegue destrinchar isso de várias formas para ter os dados que você precisa. Então, eu acho interessante acho que o Lucas tem um pouco dessa noção de definição do que são dados e o que é informação. Ih, rapaz. Sabe? Porque às vezes a gente pode estar falando sobre briefing e dando a entender que a parte do briefing é pegar com o cliente exatamente o que a gente tem que fazer. E não é sobre isso. Coletar dados é você pegar informações soltas sobre o cliente e sobre o projeto para entender no geral. E a partir dos dados você gerar uma informação, que aí você vai usar, né, conforme você achar necessário para atender os requisitos daquele projeto. Expliquei certo? Creio que sim. Acredito que sim. E complementando um pouquinho a sua fala, eu acho que a gente meio que tem que pegar parte da linha do tempo do cliente, né? Tipo assim, conhecer o antes dele, o porquê que ele fez a empresa e começou o negócio, conhecer o presente, o que ele tem feito e principalmente o futuro, que é assim, vamos criar uma nova linha para a marca, para sua empresa, para um posicionamento de marca correto. Então, é entender assim, pegar conceitos do passado, do presente e aplicar para o futuro também. Duas coisas que eu já queria pontuar pegando o gancho da sua fala, Dani. É que, a primeira, como que acontece nesse processo de coleta de dados, processo de briefing? Geralmente é uma entrevista, uma conversa com o cliente. Pode ser um diretor de arte da empresa que você está contratando, que às vezes tem um diretor de marketing. Alguém que vai encabeçar esse projeto junto com o estúdio, junto com a agência que está trabalhando ali. Então, geralmente é uma entrevista, uma conversa. E a segunda coisa que eu ia pontuar é que isso que você falou de você já pegar a linha do tempo da empresa já faz parte do briefing de fato. Meio que já pode entrar
como uma pergunta, por exemplo. Né? Já são informações que você já utiliza, você já vai utilizar depois no projeto. Quando a gente fala sobre briefing, inicialmente vem à nossa mente um documento com uma série de perguntas definidas e o que pode ser um tanto burocrático. Para deixar menos burocrático, menos corporativo, mais leve, a gente normalmente usa a técnica de puxar uma conversa e fazer as perguntas indiretamente, sem que o cliente perceba que aquilo é uma entrevista. É uma conversa sincera, o cliente vai se abrir, vai contar as experiências da empresa, vai contar as preferências do projeto e tudo mais. Mas não necessariamente o briefing ele precisa ser feito através de uma conversa. Eu estou pontuando sobre isso agora porque eu lembro que até um certo tempo atrás a gente tinha muitas dúvidas sobre como fazer um bom briefing, né, quais eram as perguntas certas e como a gente poderia chegar no cliente a respeito disso. E a gente sempre se deparava com algumas opções, que é mandar o documento e o cliente preencher. Mandar as perguntas, né? Mandar as perguntas, né, e o cliente responder as perguntas. Existe também a conversa informal, que aparentemente para o cliente vai ser uma conversa leve, vai ser algo mais tranquilo. Depois você, como profissional, vai preencher internamente esse documento para poder documentar. Existe também a opção de fazer isso por mensagem, numa conversa digital ou por telefone. Qual outros métodos que existem? Ou são só esses? Acho que fora disso já começa a não ter um preenchimento de briefing. De fato. Tipo tem assim, o básico, né? Tem a questão do formulário digital, mas entra meio que no envio das conversas, assim. O processo de briefing, se você for olhar assim, ele não é complicado. Não. Né? O que complica é você não fazer isso direito. Por quê? Na verdade, outra coisa que eu vou pontuar. A gente, aqui no estúdio, a gente não deixa para começar a coletar a informação do projeto só na hora que a gente vai fazer o briefing. Desde o primeiro contato com o cliente, a gente já está atento. Porque o cliente costuma sempre soltar alguma coisa que depois ele esquece. Sabe? O cliente sempre te conta uma história. O cliente sempre te dá uma referência, te fala de uma preferência que ele tem, fora da conversa propriamente dita que você separa para ser de briefing, né? Então você tem que estar atento a essas coisas que o cliente vai soltar, essas informações soltas que ele vai soltar. Porque pode ter uma crucial para você usar depois. Sim. Você falou que não ia comentar sobre relacionamento com o cliente, mas um bom relacionamento com o cliente ajuda muito na hora do briefing. Nossa, porque demais. Você se relacionar com o cliente, você consegue perceber as preferências dele, igual você falou, ao longo do tempo. Coisa que, vamos sentar e fazer o briefing, às vezes não sai, às vezes o cliente não lembra, né? Às vezes dá um branco na cabeça porque tem que responder perguntas específicas. E até para quebrar um pouco de gelo, assim, de às vezes a gente fazer uma pergunta e ele ficar, nossa, tem... Porque se a gente pega um cliente que é um cliente que não está acostumado a fazer algum tipo desse processo, algum tipo de processo assim, ele vai se intimidar e vai travar, não vai saber responder. Então, se a gente torna isso de forma natural, isso ajuda o nosso processo a extrair dele o melhor, né? E talvez é a etapa que a gente mais precisa que o cliente fale, tirando o feedback, né? Exatamente. A gente precisa dele à vontade, a gente precisa dele confiando nessa parte do processo. Então, muitas vezes a gente tem que educar ele, né? Para que serve o briefing, que é uma etapa que o design não é só sentar no computador e criar, que a gente precisa dessas informações, precisa sentir o feeling do projeto, para depois dar continuidade. Mas assim, eu acho interessante também dentro disso tudo que a gente está falando, comentar sobre a importância do briefing. A gente fez algumas definições aqui e falamos um pouco como a gente executa, né, essa etapa do processo. Mas a gente demorou um tempo para entender, né, na nossa vida como profissional, demorou um tempo para entender a importância que isso tem e em qual, pegando o gancho do que o Lucas falou, em qual momento é o momento certo para fazer essa etapa, né? Porque o lance da importância aconteceu muito com a gente
coisas do tipo, vai fazendo aí e depois eu te passo o briefing. Eu tenho uma sensacional. Os envolvidos vão lembrar. Eu tenho uma sensacional. O cliente não quer saber de briefing, ele só quer o logo pronto. Meu Deus. Exatamente. Só que uma coisa depende da outra. Cara, vamos dar esse briefing, exemplo não. aqui. A gente foi um projeto que o cliente não quis saber de briefing. Isso tem anos já que aconteceu essa parada. Não, aí, tem aí como. começa a imaginação do design fluir. Tipo assim, Não, o que é? Ele faz o quê? O cara é vamos supor, um dentista? Então, beleza, é um dentista. Então, vamos começar a pesquisar sobre o ramo dele. Mas aí, a nossa viagem, ela dá uma gama imensa de oportunidades, de possibilidades. Isso Porque aí. o que acontece? Beleza, você não tem briefing. Você vai sentar, vai fazer o projeto da melhor forma que você sabe fazer, né? Só que sem direcionamento. Então, você vai na base do achismo. Exatamente. O que acontece? Quando o cliente vê, provavelmente não vai ser o que ele quer. Provavelmente. E aí, O máximo que você consegue fazer é desenvolver um projeto genérico suficiente para qualquer pessoa gostar. Exato. Isso aí. Exato. Mas e aí? Isso é bom? Não Não, é bom. não é bom. Não é bom porque você não está tratando sobre o estabelecimento daquele cliente, ou sobre o empreendimento daquele cliente. Você não está fazendo trabalho de marca, de branding. Exato. É legal pro seu portfólio. Vamos fazer algo assim. Pode então, ficar bonito? Pode ser. Mas, Claro. gente, a chance de dar errado, a chance de você ter que refazer o projeto é muito grande. Inclusive, esse Muito projeto grande. você refez quantas vezes? Rapaz, Desse exemplo. no total deu 5 versões do logo. 5 versões. Uma delas eu fiz. E eu acho que no final ainda não foi o que ele queria, né? Não, ele desistiu. Ele desistiu da marca. Ele não quis mais fazer. Então, Isso é a importância de um briefing. olha a importância de um briefing. O cara, ele desistiu porque ninguém... Isso foi um processo que durou meses. Meses. Mas em contrapartida, levando isso aí que a gente está falando, nesse assunto, a gente tem um exemplo claro de uma marca que a gente fez recentemente, que a própria cliente se colocou como, assim, eu sou uma pessoa difícil de aprovar as coisas. Até hoje, todo mundo que trabalhou com a gente, comigo, não fez algo que eu gostasse. E a gente fez um briefing completo com ela e a cliente aprovou de primeira, sabe? De primeira, com louvor. Ela Com ficou muito louvor. feliz ainda com o resultado. Briefing bem feito já te ajuda muito a ter sucesso no projeto. Com Muito. certeza. A gente falou sobre a importância, mas a gente não comentou sobre que é a parte a hora que é para fazer um briefing. Ah, sim. O momento que o briefing é feito o no melhor projeto. momento para fazer um briefing, Sim. né? Por quê? Existe a situação, né, igual a gente deu o primeiro exemplo de vai fazendo e depois eu te mando o briefing, ou seja, é um briefing pós-produção, né? O que já, tipo, desestabiliza o projeto, sendo que o Uma briefing... maneira que na maioria das vezes isso aí, te interrompendo, Aham. o conceito sai depois do briefing pronto. Isso acontece. Acontece Vamos também. dar, só puxando aqui, vamos dar um exemplo prático pra galera entender mais ou menos o que tá acontecendo aqui, né? O briefing pós-produção é tipo assim, fulano, Greg, tem que fazer um projeto. Qual que é o briefing? Depois eu te passo. Aí você olha o cliente e fala, eu acho que o cliente gosta de azul. Você faz o projeto todo em azul. Azul claro, azul escuro, lindo. Chega no final, você entrega, mas o cliente não gosta de azul, ele quer vermelho. E aí você tem que refazer o negócio todo. Exato. Azul é a cor que ele detesta. É. Aí você fica com a Acontece sua também. cara de tacho, Acontece. olhando pro seu projeto que você se dedicou à beça. Sim. Esse exemplo de cor é pra ficar engraçadinho, porque pode acontecer de você pensar num símbolo pra marca que o cliente vai odiar. Que o cliente vai falar, sim, isso aí sim. não tem nada a ver com a nossa empresa, Exato. sabe? Então a gente tá falando aqui de uma coisa séria, de um pilar sério do projeto. Mas existem o briefing que chega tipo assim, eu preciso fazer, vou ligar pro cliente o que ele quer. Eu acho que um briefing assim de tipo O briefing miojo. The Flash. É o briefing The Flash. O The Flash, o miojo. Que você pega ali tem que estar pronto daqui 3 minutos, também não funciona. Porque o briefing ele precisa é uma etapa que precisa de se dedicar, precisa fazer as perguntas com calma, você precisa absorver tudo que o cliente falou para aquele lance de pegar os dados e transformar aquilo em uma informação valiosa. Uhum. É uma etapa que
Exige um tempo, uma dedicação. Tem o briefing fantasma, que teve gente que viu, tem gente que não viu, tem gente que não acredita. Gente, esse aí eu fiquei até com medo agora. Tem o briefing Will Smith, que alguém chega e fala pra você, confia. Faz assim. Não, mas é porque o cliente... Não, confia, vai Confia. lá. Só fazer assim. Nossa. Tem o briefing bipolar também. O problema do briefing bipolar é quando passam um briefing pra você, você produz baseado no briefing. Daqui a pouco, acho que azul não ficou legal não. Vamos mudar pra verde, que eu gosto muito de verde. Não, Aí, mas você não tinha essa informação porque não foi passada pra você. Não, é legal que tem os clientes que eles pesquisam, né? Tipo assim, você faz o processo do briefing, captou, pegou todos os dados. Enquanto você está estudando o briefing dele, o cliente está pesquisando um monte de coisa. Aí depois... Sim, uhum. Aí depois ele chega para você... Olha, eu acho que se a gente seguir uma linha assim, vai ser show de bola. Que tá um conceito totalmente diferente do que foi conversado no briefing. Eu acho que ele se encaixa no bipolar, porque ele muda de ideia no meio do processo. É. É o indeciso. É o indeciso. Esse é o indeciso. Gostou da marca? Acho que não sei. Acho que não sei. Gostei, ficou muito bonito, Ficou mas... muito bom, mas tem como a gente mudar essa parte aqui toda? Então, são situações que acontecem com o briefing, É. né? A gente tá rindo de novo, brincando, É. mas o momento ideal é o mais cedo possível. Sim. Antes de você começar a criação, de fato, você tem que parar e fazer essa etapa. Mas entender assim, eu acho que o briefing ele vem logo após você entender de fato o que o cliente precisa. Tipo, trocar uma ideia com ele ali. Eu preciso da marca. Por quê? Por que você quer fazer isso agora? É porque essa é meio que a etapa do pré-briefing. É né? meio que a gente também meio que faz. Inclusive entender um pouquinho o perfil do cliente ali, Exato, saber o que exato. se adequa para ele. As expectativas do cliente, né? Quando ele está te contratando. As suas expectativas como profissional ao fazer esse projeto. É o Isso momento aí. que você alinha isso. Isso aí. Né? Você alinha a demanda no geral. E aí você cai no briefing propriamente dito, que aí são as perguntas mais direcionadas. Inclusive nesse pré-briefing que a gente consegue quebrar o gelo com o cliente, Exato, né? exato. Inclusive o Pedro do Quarto Criativo, acho que eu não sei se ele está fazendo ainda, porque ele mudou alguns formulários lá, mas inicialmente ele fazia assim, né? Para o cliente chegar até ele e ter o primeiro contato, o cliente tinha que preencher um briefing inicial, que era falando quem era o cliente, qual a empresa, qual a intenção, o que ela queria produzir. Meio que se apresentar. assim. Se apresentar, exatamente, uma apresentação. E enviava para ele. E a parte briefing de documentação de dados sobre o projeto e o que vai ser desenvolvido era algo que já fazia parte da produção da identidade visual. A produção da identidade visual não começa com a gente rabiscando, fazendo rascunhos e... acho que isso aqui ficou bonito. Começa com briefing e posteriormente pesquisa, porque você tem que transformar esses dados em informação valiosa. E a parte da pesquisa é um estudo para poder fazer isso tornar realidade. Eu falei de briefing bem feito, nem sei se vocês iam falar outra coisa não. Mas vale aqui um outro ponto também. Hoje eu só vou pontuar as coisas aqui, né? Você é recordista. Muito bom. Muito ruim. O que é um briefing bem feito, né? Eu acho que isso acaba variando de definição de design para design, de estúdio para estúdio, porque varia de como a pessoa que está recebendo, a pessoa que vai criar o projeto baseado naquele briefing, encara aquelas informações. Como que a pessoa que vai criar o projeto vai reagir àquilo que ela está recebendo de informação. Porque pode ser assim, o Lucas recebe um briefing e fala, nossa, tá perfeito. O Gregory recebe um briefing e fala, tá faltando algumas coisas Deixa aqui. ele falar o que tá falando. Não, o exemplo que ele está dando É isso perfeito, mesmo? Não, tô falando na moral. Desculpa. Caralho, falou que você não vale nada. Não, é porque eu... Caraca. Não, desculpa. Não, o exemplo é exatamente esse. Por quê? Acho que aí em cima dá pra gente elaborar. Eu, como profissional, como designer, como brand designer, dependo de certas perguntas, né, para ter um direcionamento melhor.
né? Se o cliente fala que ele gosta de tons, por exemplo, sei lá, quero um tom mais neutro, um azul neutro, né? Para mim já serve para conseguir definir o tom de azul que eu vou usar no projeto. Mas pode chegar no Daniel, pode chegar no Gregory, e isso ser vago, em vez de ser completo, como é para mim, entendeu? Isso ser vago. E o Gregory falar, cara, tá, mas dentro de qual paleta? Né? E aí você tem que estudar mais com o cliente sobre aquilo, né? Pesquisar de outras formas, né? Isso não é incapacidade, isso não é limitação, isso é uma forma de você enxergar aquela informação. E a forma que você consegue transpor melhor para o seu trabalho. Né? Então, um brief bem feito, né, resumindo essa conversa, vai ser aquele que o profissional que vai trabalhar consegue extrair dele as informações, como o Greg tinha falado. Eu não sei se é o exemplo, né, que você falou aí, mas teve um cliente recentemente, uma marca que a gente fez, que tinha o dourado como cor. Só que a gente usou um tom de dourado e fez a marca toda com um tom de dourado lá. Mandou para ele e o feedback foi que o dourado estava muito apagado e ele queria um dourado mais aceso. E a gente ficou quebrando cabeça durante bastante tempo. Ó, a questão interessante aí sobre o briefing, né? A gente fez o projeto baseado no briefing, mas deixou de pegar uma informação que era o tom de dourado que agradava mais ele. Ele falou no briefing que ele queria dourado. Sim, dourado. Só que a gente entendeu de uma forma, né? E o cliente estava entendendo de outra. Exato, exato. É porque às vezes também fica vago. Às vezes na cabeça do cliente ele quer um dourado porque ele viu um cartão com hot stamp. Exato. Que Também é o acabamento. acontece. Então Acontece. não é a cor em si, né? É o que ele viu que representou ele. Então é algo que é para ser levado em consideração no pós, né? Então, E aí o nosso papel é conseguir identificar essas coisas. É. E aí muito disso só vai vir com experiência. Uhum. daí a gente entregou o projeto, o cliente falou que queria um dourado um pouco mais aceso, e a gente com esse novo dado, com essa nova informação, a gente foi para pesquisa de novo e descobriu que existiam 19 tipos diferentes de dourado. Você vê que briefing também é uma questão de experiência, né? É. Como tudo Porque nessa assim, área. no começo você vai vendo o que você precisa, né? Perguntar. E depois você vai vendo as perguntas mais cruciais, mas também vendo as outras perguntas que são... que fazem parte para... Como é que eu vou explicar? Complementar as perguntas cruciais, né? A gente consegue citar alguma dessas perguntas só para o pessoal ter uma noção de como a gente faz aqui no estúdio. Que eu lembro de cabeça. Porque o nosso documento, nosso formulário de briefing, ele é um pouquinho extenso, né? Mas as que eu lembro, assim, de cabeça, sem puxar no computador. Público-alvo, tem que ter. Faixa etária, né? Entra no público-alvo, mas tem que ter. Localização do negócio, porque a partir disso a gente pega a concorrente. Ticket médio dos clientes, a gente geralmente traz isso, né, junto do público-alvo, que a gente perguntar se é classe A, classe B, pra gente ter uma noção do quanto custa o produto ou o serviço do cliente, pra gente conseguir direcionar isso na marca, se vai ser uma marca com um aspecto mais luxuoso, mais popular. Não só no visual, mas na comunicação também. Na comunicação toda, a gente tá falando aqui na comunicação toda, né? É muito bom saber se a marca já passou por outros profissionais, como que a marca existe até um determinado momento. Da onde que surgiu a ideia. Né? É legal saber essas raízes, né? Isso linka direto no pré-briefing, né? A gente costuma perguntar, gosta de perguntar, como o Dani já tinha falado, né? Essa questão de como que a empresa vai estar daqui a 5, daqui a 10 anos, visão de futuro, né? Pra gente também conseguir já preparar a marca para isso, para daqui a 2 anos o cliente não ter que refazer a marca, porque mudou completamente. E óbvio, a gente pergunta ramo de atividade, ramo de expansão, se a empresa tem plano para isso, há quanto tempo a empresa existe, né? Slogan, essas informações, enfim. Aí o céu é o limite. Sim, né? sim. Tem uma pergunta que a gente usa no nosso modelo de briefing, que é para a pessoa citar algumas características que representam alguns adjetivos, né? Essa daí, onde você está, eu quero deixar um abraço aqui pro Marcelo Kimura. Essa aí veio diretamente do Kimura. Porque essa a gente aprendeu nas dicas que ele dá, né? Que é a parte de personalidade da marca. Né? É uma parte que a gente já começa
Aí aqui vale outro gancho, né? A personalidade da marca que a gente faz com base nesse briefing não é a personalidade do cliente. Né? E isso a gente fez muito no projeto da Chris Cakes, né? Sim, sim. Que foi um projeto que a gente fez para uma confeitaria. E a responsável, a Cristine, ela tem uma personalidade de um jeito e a marca se comporta de outra. Entende? Por quê? Questão de empresa, de público-alvo. Né? Isso eu deixei claro para ela na apresentação. Isso é uma forma também da gente educar o cliente. Apresentar, olha, a sua marca tem uma personalidade. A gente quer pensar na sua marca como uma pessoa. E não necessariamente essa pessoa vai ser igual a você. Geralmente Exato. não é. E é aí que muitos clientes se confundem, né? E acaba gerando uma alteração, um desgaste. Porque ele está visualizando a marca como se fosse ele. E a gente tem que falar, cliente, a marca não é você. A marca é ela sozinha. Ela vai se comportar de um jeito. Porque ela tem o público dela. Aí vem essa etapa de educação sobre como as coisas funcionam, como o briefing vai ajudar o projeto, o que é o projeto e tudo mais. A gente gosta bastante de trocar essa ideia com o cliente ou com a pessoa que a gente vai fazer o projeto e explicar, deixar tudo bem claro como as coisas funcionam de fato. E eu gosto bastante dessa pergunta, assim, das características da personalidade da marca, porque o briefing, no geral, ele já passa um pouco disso. E essa pergunta ela acaba sendo redundante, mas de forma direta. E às vezes a redundância no briefing é importante para você validar algumas informações. Né? Porque se você perceber que em perguntas que são parecidas o cliente respondeu de forma diferente ou direcionando de formas diferentes, você pode identificar ali que existe uma dúvida sobre algo que você pode tratar com ele numa conversa posterior. Muitas das vezes a gente pode, né, perceber no briefing no geral uma personalidade, muito pela forma que o cliente escreveu. Só que nessa pergunta de personalidade da marca, dele citar algumas características que representam a empresa dele, por exemplo, a gente consegue validar de forma direta como aquela pessoa se comporta, qual é a personalidade dela, quais os sentimentos que ela quer exalar, sabe? É porque a gente, de fato, avalia se o cliente foi equivocado em responder a pergunta com sinceridade ou não, com franqueza ou não. Mas a gente tá falando assim, o cliente. A gente não tá jogando a culpa pro cliente, falando que o cliente tá errado, porque o cliente não sabe responder briefing. Não é isso, e não nos entenda mal. Às vezes o cliente ele pode simplesmente dar um branco na mente e responder uma coisa e depois ele se lembrar que tinha uma informação extra. Isso. A gente tá falando, gente, de pessoas que geralmente não vivem esse processo como a gente vive todo dia. Sim. É verdade. Então a gente... É parte do nosso papel, primeiro, ter paciência. Segundo, meio que mostrar como se faz pra gente... Com clareza. Pra ter esse feedback direito, sabe? E eu acho interessante também essa questão de validar tudo que está sendo passado no briefing. Que aí você pega o briefing da forma que o cliente respondeu e você pode validar isso depois com ele numa conversa indireta. Né? Às vezes ele fez ali o preenchimento do briefing das perguntas de forma mais burocrática, dele sentar e responder digitando pergunta por pergunta. Depois você pode estudar o briefing dele e, por exemplo, fazer uma ligação e falar: nossa, que legal, eu vi que você respondeu o briefing lá, a gente pode trocar uma ideia sobre isso? Pode. Então vamos lá. Eu vi que sua empresa tem tantos anos já no mercado, a sua empresa ela parece bem tradicional por tudo que você escreveu, e aí o cara vem: não, minha empresa não é tradicional. Ela é uma empresa jovem, moderna, ela está há muito tempo no mercado, mas ela tem um espírito jovem. Então você acabou de validar uma informação que é crucial para o desenvolvimento do projeto. Porque se você vai e monta um projeto inteiro baseado nessa questão de a empresa é tradicional, você pensou em tipografia de uma forma, você pensou em cor de uma forma, você pensou em linguagem, em comunicação de uma forma específica que não vai ter muito a ver com uma empresa moderna, comunicativa, alegre, entendeu? E aí você já destoa de tudo aquilo que o cliente estava esperando, né? E aí volta no lance da importância de dar um tempo bom para fazer um briefing bem feito, né? Porque você tem que fazer o briefing, depois confirmar as informações, igual a gente está falando, e depois juntar as informações, ver se não está faltando nada que pode ser crucial. Então,
a importância de um briefing bem feito é ele levar o tempo que for necessário. Alguns elementos, né, que dá pra gente acrescentar nessa conversa na hora de perguntar. Como eu já falei, perguntar de cor, perguntar de elementos visuais, propriamente dito, que o cliente gosta, que o cliente curte. Dá pra perguntar sobre tipografia, enfim, que aí entra no campo das referências, né? Por quê? O briefing abrange tanto essas questões mais diretas, quanto questões mais abertas, né? Como a visão de futuro, né? Como o planejamento da empresa, né? Aliás, a gente fez um briefing com o cliente um tempo atrás, que a gente, para um projeto para daqui a quase um ano, sabe? Então a gente sabia que muito do que a gente ia produzir ia depender do andamento do projeto da empresa. Então a gente também consegue se preparar nisso, consegue se resguardar nisso e resguardar a marca nisso também. Acho que a gente bateu um papo interessante aqui sobre briefing, né? Deu umas dicas importantes, assim, uma visão de conceito, de como pode funcionar. A gente sabe que nem todo projeto a gente consegue aplicar esse lance de o briefing tem que ter o tempo que ele, né, que for necessário. Tem projeto que infelizmente chega, a gente tem que fazer, tem que resolver, ou senão a pessoa, o profissional, ele é um profissional que ainda está atendendo na questão de pega e faz, e pega umas informações básicas assim faz, mas independente do nível do profissional, independente do tempo de mercado, eu acho que uma sugestão que eu dou para a pessoa já começar a testar, fazer um briefing melhor e aplicar isso no projeto. Mesmo que isso desgaste ela um pouco por causa do tempo, né? Ou porque você faz o briefing na hora e já entra fazendo o projeto. Tá, faz um briefing um dia antes e depois você faz uma pesquisa no dia seguinte e depois você faz o projeto. Isso. Porque aí você já começa a se aprofundar mais nas informações que você tem. Eu acho que essa é uma sugestão que eu dou assim, com o tempo de experiência que a gente tem. O briefing, quando você tem um cuidado com o briefing, né, o seu projeto vai ter mais qualidade no final. No começo, como você falou, quando você está implementando, né, essa etapa, pode demorar a você pegar o jeito. A se tornar natural, né? A se tornar natural, muito bem colocado. Só que quando se torna, aí é meio caminho andado. Meio caminho andado não, né? Mas os primeiros passos são muito bem dados, porque depois vem pesquisa, isso aí. tem mood board, que é uma outra etapa de validação. É engraçado, a importância do briefing é tão engraçada que tem projeto que a gente fez aqui no estúdio que no briefing eu olhei pro Lucas, olhei pro Daniel e numa conversa a gente já tinha toda a identidade visual definida antes de produzir. E quando a gente pegou para produzir, era só aplicar o que a gente tinha em mente, porque o briefing estava muito redondinho, muito bem feito. Acho interessante a gente entrar no ponto pesquisa. Aqui no estúdio, normalmente quem costuma fazer as pesquisas é o Lucas, né? A gente faz as reuniões, faz o briefing, conversa com o cliente, a gente passa isso tudo numa documentação, coloca à disposição do Lucas, e o Lucas inicialmente vai atrás de organizar isso, pegar algumas referências iniciais. Lógico, todo mundo contribui com o tempo do projeto, mas eu queria que o Lucas falasse um pouquinho sobre essa etapa. A nossa etapa de pesquisa, ela é bem personalizada aqui para o estúdio, porque foi algo que eu vi de necessidade de fazer por experiências negativas em outros lugares com outros projetos. Essa etapa de pesquisa depois do briefing, ela é, acho que mais comum que o briefing de ser feito, porque você começa a pesquisar referência visual. Só que o que eu gosto de fazer para os projetos, e eu vi que ajuda muito, é você começar a pesquisar referência de comunicação como um todo para um projeto. Por exemplo, se eu vou atrás de uma identidade visual no Behance, eu faço quase que uma engenharia reversa naquela identidade para conseguir extrair o que eu posso aplicar nos nossos projetos. O resultado da pesquisa é um documento com as informações do briefing sintetizadas. Não é uma repetição, porque a gente processa os dados do briefing em informação, e aí, a partir disso a gente vai incrementando. Então a pesquisa é um passo além. Para dar exemplos, para ficar mais fácil de entender. Eu estou com um documento aberto aqui no computador que eu estou vendo. Então vou falar mais ou menos o que tem numa das últimas pesquisas que eu fiz. Tem, por exemplo, a personalidade da marca toda definida já está aqui. Em ordem de importância, de característica, por exemplo. E aí eu gosto sempre de fazer isso para code, fazer isso para público-alvo.
Eu coloco uma biografia do cliente. E de onde que eu tirei essa biografia? De conversar com o cliente, de tudo que ele me falou no briefing. Então eu gosto de pensar como storyteller, né? Gosto de pensar num documento, numa história fácil de você entender quando você for ler. Porque aqui no estúdio nós somos 3. Então eu posso fazer pesquisa para um projeto que o Daniel vai fazer sozinho. E aí ele precisa ter isso em mãos, ele precisa olhar e entender, sabe? E acaba virando um processo de, vou colocar assim como uma referência, mas não diretamente, né? Mas como uma fábula mesmo, que a gente lê e começa a imaginar as coisas, né? Exato. De você pegar um livro dos 3 porquinhos, começar a ler sem ter figura nenhuma e imaginar que são 3 porquinhos que tem uma casa de palha, como que é todo o cenário em volta. Então a gente pega, lê todas esse tipo de informações e já começa a criar formas, a ter referência de cores, de tipos, tudo, né? Já começa só de ler a criar na sua mente a identidade. sua mente. Antes de você pegar no software, antes de você pegar no E o legal é computador. que o universo é muito grande. E o briefing ele serve não só para te direcionar, mas também para limitar suas ideias. Pode parecer errado o que eu tô falando sobre limitar, mas é muito bom. Mas Às é vezes você limitar algumas coisas. Porque se eu falar para você, Daniel, escreve um texto para mim e sair da sala, ele pode escrever um texto sobre qualquer coisa. E quando eu voltar, eu falo, não, cara, não é sobre isso. Eu queria um texto sobre saúde no Brasil. E aí? E aí? Mas quando eu falo, Daniel, escreve um texto sobre saúde no Brasil, ele tem um tema e ele vai trabalhar dentro desse tema. Provavelmente ele não vai falar de futebol. E se ele falar, ele fugiu da diretriz inicial, que é o briefing que eu passei para ele. Agora, pensa o seguinte, né? Trazendo aqui para os exemplos práticos de novo. Você quer um texto sobre saúde, falou pro Daniel e saiu da sala. O Daniel vai falar, poxa, nunca fiz. Como é que são os textos sobre saúde no Brasil? Ah, ele vai pesquisar artigo. Aí... Vai pesquisar TCC. Fala, poxa, então as pessoas Existe falam um mais padrão. dessa forma. Tem um padrão, uma linguagem para ser usada. Entende? Exatamente. Poxa, tal tema aqui ninguém explorou. Pode ser bacana de explorar. Entende? Trazer aqui. E é mais ou menos isso que E a aí gente é um faz. pouco da etapa da pesquisa para complementar o briefing. Exatamente. Então a gente começa a pegar as ideias que estão no ar, né? E de fato sintetizar e combinar com o que a gente já tem do briefing, né? E aí, como a nossa mente não para, a gente já começa... Eu gosto muito de deixar na pesquisa sugestões de coisas que a gente já pode fazer na parte visual. Para quando os meninos forem pegar, eles já trabalharem em cima disso, E entende? outro ponto bacana também que se une a isso aí são os rascunhos no papel, né? Que são coisas já da mente, né? Que a gente, através das pesquisas, consolidou que a gente estava pensando e imaginando. Materializando ideias. Isso Exato, aí. exato. Exatamente isso aí. Tem alguns pontos específicos que eu gosto de já definir nessa etapa de pesquisa. Poderiam ser definidos depois, mas eu gosto de definir agora porque são coisas que vão auxiliar muito a gente a fazer a marca. Por exemplo, arquétipo. Arquétipo de tipografia e arquétipo de marca. Né? São coisas que a gente já define aqui. Né? Eu já defino, passo para os meninos, eles validam, concordam ou não, a gente discute, mas já fica aqui nessa etapa. E depois disso a gente vai sempre lembrar, já vai criar a marca com isso na cabeça. Eu gosto de definir sempre algumas palavras-chave para a marca, frases de impacto, né? Que aí a gente já começa a pensar na comunicação, na linguagem. Propósito de marca, isso dá um e-book, propósito de marca. Mas a gente meio que tenta pegar tudo isso que a gente está falando aqui, aplica para a marca e sintetiza numa frase só. É o propósito da marca, basicamente falando. E a gente já define isso aqui agora para depois também trabalhar em cima. O que eu acho interessante falar é que da forma que a gente está conversando isso, parece documentos complexos. Não, pelo Quantas contrário. páginas tem o documento que está aberto aí, Lucas? 2 páginas. 2 Sabe? páginas. Mas páginas. gera No muita Word. conversa e muito assunto, porque tem muito conceito por trás do que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma versão resumida e que nos atende hoje em dia, né? Mas que está respeitando alguns conceitos, algumas técnicas, coisas que a gente aprendeu com o tempo. Prevenção de dor de cabeça também, né? Então, são documentos simples que nos atendem, mas que
tem muita importância. Facilita muito que aqui no estúdio nós somos só em 3, né? Então, muita coisa que tá aqui, a gente meio que conversa por fora, documenta da forma mais simples possível e memoriza. É. Né? Mas se você tá trabalhando sozinho, você consegue fazer isso. E, inclusive, também, além disso aí, tipo, esse é o processo que a gente faz usando ali um documento de texto, né, esclarecendo tudo, mas tem muitos profissionais, e eu também já usei muito, quem usa mapa mental também Ajuda é uma muito. ótima, Ajuda uma ótima A gente tem começado a ferramenta. implementar, porque a gente vê a necessidade, que são os moodboards. Sim. Isso. Enfim, são etapas que no seu ecossistema de trabalho, seja em agência, seja sozinho, você consegue implementar de Isso. alguma forma. E ver É. o projeto como um todo ali, assim, pra exato. ter clareza e Rapaz, direção. isso é muito bom. Isso, Nossa, quando a gente é ótimo. termina a etapa de pesquisa, a gente tem essa visão geral do projeto muito bem definida. O briefing te abre os caminhos, a pesquisa faz você escolher o melhor. E aí você cai nos rascunhos, né? Que vai te abrir mais 1 milhão de caminhos. Exatamente. São diversos processos até entregar uma marca, né? Mas- Não é simplesmente sentar no computador e desenhar alguma coisa legal. Mas aí como é que você faz? Você tá rascunhando, quebrando cabeça. Poxa, tô em dúvida. Você olha pra trás, você vê, pô, o caminho que eu tava seguindo era esse. Então vou continuar nesse aqui, sabe? E é engraçado que olhando pra trás e revendo todas essas informações, aí vem a peneira real da coisa, né? Que é afunilar todas as informações e ali fazer a decisão certa do que vai ser trabalhado. E um briefing bem feito, ele não só direciona o caminho para a gente seguir, como ele serve para validar se o caminho que a gente está seguindo é realmente o que vale a pena seguir. Né? É meio que isso que vocês estão Se falando. faz sentido ou não. Né? Se faz sentido ou não. Porque já aconteceu algumas vezes da gente começar a rascunhar, selecionar um logotipo, um pictograma que a gente já tinha rascunhado e começar a desenvolver o projeto sobre aquilo e a gente olhar um para o outro e falar, não, vamos olhar o briefing de novo? Vamos olhar a pesquisa? Aí quando a gente olhou a pesquisa, tinha um detalhezinho que tinha passado uma informação que a gente... isso que a gente está desenvolvendo não é o que ela quer. A gente pode guardar isso aqui para um outro momento e vamos se trilhar um novo caminho a partir daqui. É isso aí. Você citou um ponto muito interessante, Gregor, que é você estar a todo momento olhando de novo esse documento, relembrando. Né? Eu, pelo menos, Tamanha faço isso. importância, né? Vou trabalhar na criação de uma marca, abro o Photoshop, Illustrator e o briefing. Né? Toda vez. Né? Se eu já rascunhei, tô, vetorizando, fazendo alguma coisa, tô com o briefing aberto. Pra estar sempre na nossa cabeça. Tamanha é a importância, como você disse. E a gente aqui usa briefings curtos, pesquisas curtas, mas muito assertivas, né, dada a experiência e que nos atende, mas o tamanho de um briefing normalmente varia dependendo do projeto, dependendo do tamanho do projeto que você está assumindo, dependendo do tamanho, da quantidade de informações que o cliente tem para te passar. Inclusive, esse de 2 páginas é um projeto que teve um briefing mais curto, uma produção mais direta, e essas 2 páginas nos atendeu. Mas a gente está com um outro projeto já para desenvolver, já iniciando os processos, que foi necessário a gente fazer uma pesquisa de campo. Ou seja, simplesmente ficar sentado no computador e fazer 2 páginas num arquivo do Word não resolve. A gente precisou sair, né, dos nossos escritórios e ir até uma outra cidade, uma cidade vizinha. Abraço, Muki. Muki, eu vou falar, a gente foi a Muki. Cidade Natal. Cidade menina. Cidade menina. A gente foi a Muki tirar fotos, conversar com moradores, coletar informações que vão ser cruciais e com certeza vai render mais de 2 Sim. páginas de um briefing. Já rendeu, né? Já rendeu uma porção de fotos, mais de 50 fotos. Assim. Informações que a gente sequer sabia. A gente voltou também. de lá com indicação de livro pra ler. Exatamente. Sim. Aí eu te falo, precisava ir lá? Talvez não. Mas a gente olhou pro projeto e falou, a gente vai. Porque a gente sabe que de lá a gente vai, entrar muito melhor nesse projeto. Com Sim. Vai ter um certeza. resultado muito melhor. Então vai dessa de você cuidar do projeto. Que é o que a gente sempre fala aqui no estúdio, né? De você, cara, entrega o melhor que você pode. Se o melhor que você pode é você visitar outra cidade, e se você pode fazer isso, vai, sabe? Às vezes você não precisa ir para outra cidade, mas visitar o cliente, visitar o estabelecimento do cliente. Ou às vezes do seu escritório mesmo, do seu local de trabalho, você pesquisar mais sobre a cultura da outra cidade e, se for preciso, você pegar o telefone e tornar isso real, sabe? Ligar isso para um hotel de uma outra cidade que tem toda essa questão cultural, o que seja,
e eles passarem essa informação para você, ou você, né, se for algo mais tradicional, conversar com alguém mais de idade que viveu aquela situação. Então você sai um pouco da sua mente e consegue absorver ideias de fora, ter novas informações, né, novos conceitos. Você quer ver uma que dá pra fazer? Você vai fazer uma marca pra uma lanchonete que já tá trabalhando, já existe. Uhum. Pede um lanche lá. Pede uma comida daquela lanchonete. Ou vai lá. Vivencia a experiência Isso, de realizar o pedido, de comer o lanche, do sabor. Porque o que você quer passar com a marca no final é isso, é a experiência da marca. Tem algo mais que vocês querem acrescentar? Mais alguma experiência pra contar? Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama assim, né? Bem... Não, deu um papo cabeça, bem legal. Acho que a gente abordou uns temas bem gente, legais. se a gente continuar falando aqui, o assunto vai longe, porque, enfim, como tudo que a gente tá falando nesses podcasts, o assunto vai longe, a gente tá tentando, né, introduzir e trazer o suprassumo pra vocês aqui do que a gente faz. Mas eu espero que tenha ajudado. Eu acho interessante a gente falar que, sim, briefing é importante, né? É uma etapa que define como o projeto vai acontecer, são as informações mais importantes do projeto, mas que existem outras etapas até o desenvolvimento de um logotipo, né? Não para só no briefing e daí pula pro logotipo, não. A gente tem toda a etapa de rascunho, de pesquisa, igual a gente falou, tem diversas etapas até chegar um momento de você entregar a marca por si só. Etapas que a gente pretende voltar aqui e falar mais pra frente, mas pra isso a gente depende do feedback de vocês. Isso aí. Pra falar se o papo foi legal, se vocês aprenderam alguma coisa. Complemento o que a gente falou aqui, já sabe, né? Manda mensagem. Levando em consideração tudo que a gente falou, se você é designer e toda essa informação que a gente passou tiver algum proveito pra você nos seus projetos, também conta pra gente aqui se ajudou, se não ajudou. Fala também as experiências que você teve com momentos de fazer o briefing e tudo Com mais. certeza. Sim, e se você é cliente, também dê atenção a esses pontos. Porque isso vai te ajudar a criar uma marca que realmente vai ter as características que você espera, vai ter o resultado que você espera. Vai representar o seu negócio de uma forma mais assertiva. Eu acho que a gente pode fazer melhor. Eu acho que a gente pode deixar um presente para os nossos ouvintes. A gente está falando aqui, passou o programa todo falando do nosso modelo de briefing, do nosso modelo de pesquisa. Eu queria colocar isso para download. O que vocês acham? Acho que pode ser. Acho que a gente pode abrir o briefing que a gente usa normalmente para os nossos clientes e disponibilizar isso para o pessoal, sim. É bom até para o pessoal ver na prática como que a gente faz, né? Igual aquele lance que eu falei de... A gente tem um briefing mais complexo aqui, mas a gente pode passar o briefing simples que já ajuda bastante. Sim, já. Que é inclusive até o que a gente mais usa, né? Já serve. Então, minha gente, eu vou colocar para download no nosso site, estudiosanto.com.br, mas o link certinho vai estar na descrição do podcast, no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo. Tá na descrição, só conferir, baixa lá, que vai te ajudar. Com certeza. Inclusive, você pode complementar e ajustar ele ao seu perfil. Que é uma outra coisa que a gente não falou. Briefing, você não vai definir o formulário uma vez e acabou. Exato. Você, ao longo do tempo, você vai sentindo necessidade de novas questões, do que precisa Ele vai mutando conforme você vai crescendo como profissional, cara. Isso é muito interessante de ver. Pegando o exemplo que a gente acabou de citar aqui, né, no nosso briefing que a gente usa normalmente, não tem lá a etapa sair para tirar foto em outra cidade. Não. Foi algo que a gente reconheceu a partir do projeto, viu que existia a necessidade de uma nova etapa ali, que fazia parte do briefing, e a gente foi lá e fez isso. Então, eu acho muito válido mesmo adequar a sua realidade e a realidade do projeto que você está assumindo. Exatamente. Exato. Então, vai estar lá para download, confere certinho. Fechou? Fechou. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar. Eu acredito que não. Queria deixar um abraço para todo mundo que está curtindo nosso podcast aí, que tem comentado, que tem divulgado e que tem dado os grandiosos feedbacks. Grandiosos feedbacks, isso aí. Na verdade, eu acho que esse programa merece um abraço especial ao Bruno, da On Viagens, que mandou o feedback, falou que está escutando, está curtindo o podcast.
E então, Bruno, um abraço pra você, querido. Tamo junto. Isso aí. Então, fechamos por aqui. A gente se vê daqui a 15 dias no próximo programa. Não esquece de assinar nosso canal, não esquece de assinar o nosso podcast, onde você estiver, tá? Eu sou Scarla Lucas no Instagram. Eu sou Daniel Leal. Sou @Gregory_Olivier. Eu tenho que melhorar É o isso, mais né? diferente de tudo. É mais difícil. Gregory já é difícil escrever. Nós somos do Estúdio Santos, estudiosantos.design no Instagram, estudiosantos.com.br no nosso site. Com qual música a gente vai encerrar hoje? Um poema temporal. Um poema temporal. Caramba, os caras pegam Essa aí é pra pesado. gente refletir. É pra Essa terminar aí. e refletir. De qual banda que é essa música? Da banda Mesa 3. Isso aí, É uma galera da banda galera muito tá me boa aqui, ajudando a pessoal fazer o de jabá. Moqui. Então a gente fica aí com Banda Mesa 3, Daniel Leal, poema temporal, até rimou. Legal. Legal. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a canção, vai lá no nosso Instagram @mesa3oficial, que tem um post lá falando especificamente sobre um poema temporal, sobre como foi composto e o porquê da canção. E acompanha a gente também nas plataformas de streaming. Então, minha gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado, meu querido ouvinte. Até o próximo programa. Vamos que vamos.